Hoje iremos falar de atos e fatos administrativos. O que são atos administrativos? São os que não provocam alterações nos elementos do patrimônio ou do resultado e assim não interessam à contabilidade. Ou seja, esses atos, eles não são situações em que envolvem valores, tá? Eles envolvem situações, acordos, apenas atos que não envolvem valor monetário, que é algo fundamental para que a gente comece a fazer a contabilidade. Então, por isso que não interessam a contabilidade. Não teve valor, não teve valor monetário, então não interessa a contabilidade. Então, os atos administrativos, apesar de terem a sua importância, de serem fundamentais para o bom funcionamento de qualquer entidade, ele não importa para a contabilidade, diretamente para a execução da contabilidade. Nós temos como exemplos digitar orçamentos, atender telefonemas, contratar pessoal, contrato de exclusividade entre pessoas jurídicas, pessoas físicas. Então, eles não importam para a contabilidade, mas é importante demonstrar, porque muitas vezes tem essa situação. Eu fiz um contrato, eu fiz um contrato de exclusividade em que eu prometo ao meu fornecedor que vou comprar 1 milhão de reais. Tá? Isso foi uma promessa, que vai ocorrer ao longo do tempo. Isso tem a sua importância jurídica, tem a sua importância para o negócio em si, inclusive para a valorização do negócio, mas não tem a importância para a contabilidade em si, no aspecto de contabilização ainda. Os fatos administrativos são os que provocam alterações nos elementos do patrimônio ou do resultado, e assim interessam a contabilidade. São também conhecidos como fatos contábeis. Então vamos focar nesse termo aqui, patrimônio, que é patrimônio, bens, direitos e obrigações. Quando a gente fala o que é resultado, é a abertura da movimentação do patrimônio líquido, receita e despesa. Isso é importante como aquela equação do bens, direitos e obrigações, e saber o que é resultado, que é a abertura, porque à medida que você tem uma informação, uma fotografia estática, que é o balanço patrimonial, mas no outro dia começa a ter movimentação, a não ser que a empresa esteja parada momentaneamente. Os fatos administrativos ou contábeis classificam-se em fatos permutativos ou compensativos, fatos modificativos, e dentro dos fatos modificativos nós temos os aumentativos e diminutivos, e temos os fatos mistos ou compostos, aumentativos e diminutivos, que é um lançamento, é uma operação em que envolve o permutativo e o modificativo ao mesmo tempo. Vamos falar sobre cada um deles. Os fatos permutativos ou compensativos são os que não provocam alterações no valor do patrimônio líquido, PL, ou situação líquida, que é a mesma coisa, patrimônio líquido e situação líquida, são sinônimos, mas podem modificar a composição das demais contas patrimoniais. Então, vamos só recapitular. Tá? Esses fatos permutativos não vamos confundir com atos administrativos que não alteram, não tem valor monetário. Esse aqui tem valor monetário, mas ele não altera o valor do patrimônio. Logo, são lançamentos que são apenas dentro do bens, direitos e obrigações. Ele só está nesse campo aí. Ele não está dentro do patrimônio líquido. Nós veremos mais à frente que existem autores que classificam, claro, que o patrimônio líquido como algo de uma obrigação. É uma obrigação para consórcio. Mas assim, inicialmente nós vamos falar como bens, direitos e obrigações apenas aquilo que é exceto o patrimônio líquido. Então, quais são as contas envolvidas?
que nós temos que são permutativos. Tá? Ela diminui, ela pode, tá? São situações aqui, possibilidades, essas contas envolvidas. Elas podem diminuir o ativo e ao mesmo tempo aumentar. Então é só uma transição de uma conta para outra, diminuindo uma e aumentando no mesmo valor a outra. Ela pode aumentar o ativo e aumentar o passivo. Então existe esse aumento, mas o patrimônio líquido não diminui. Se você fizer o ativo menos o passivo, mesmo aumentando, ele vai dar na mesma proporção ou diminuindo, o PL vai continuar igual. Ela pode diminuir o ativo e diminuir o passivo. Também da mesma forma vai ser igual à situação 2. E dentro do PL, apesar de eu ter dito que a gente não estava envolveria ativo e passivo, dentro do próprio PL, se houver apenas uma transição de contas que é um pouco mais avançado, né, que nós vamos falar, questão de distribuição de lucros, é apenas uma transição ou apenas uma incorporação de lucros acumulados ao capital social registrado nas juntas comerciais, então não existe um aumento, do patrimônio, apenas uma modificação. Então vamos aos exemplos. Tentei fazer o exemplo 1 a 1 de cada situação dos itens. No item 1, nós poderíamos ter uma compra de uma máquina à vista em dinheiro no valor de R$5.000. Então, nós nesse caso creditamos o caixa no valor de 5.000 e debitamos máquina que está dentro do bem. No caso, se a gente for separar, ela está lá de bens, direitos e obrigações. Ele é um bem, o caixa, porque é dinheiro em espécie, e vai para a máquina, que também é um bem. Então foi só feita uma modificação, uma transição de valores, porque algo que era espécie se tornou máquina para a empresa. Compra de uma máquina com financiamento bancário no valor de R$6.000. Então nós temos um aumento do ativo, comprando uma máquina, e nós temos um aumento do passivo, que é através de financiamento bancário. Então, falando em valores do bem, sem considerar juros, em relação a esse contrato de financiamento, nós teríamos R$6.000, de forma simplificada, R$6.000, uma aquisição de uma máquina, um financiamento bancário que aumentou o patrimônio, aumentou o passivo, mas a parte que pertence ao sócio, se fosse liquidar naquele momento, não haveria um aumento, não houve uma nova entrada através de uma receita, de um aumento patrimonial. Pagamento de contas a pagar em dinheiro no valor de R$7.000. Então, é a terceira situação. Diminuiu 7.000 o caixa e pagou o contas a pagar, que é o passivo. Então, nós creditamos o caixa, debitamos o contas a pagar no valor de R$7.000. Houve uma diminuição, algo que era em espécie, mas também devia, diminuiu, ficou a mesma coisa. Aumento de capital com incorporação de lucros acumulados no valor de R$8.000. Então, simplificadamente, digamos que nós tínhamos dentro do patrimônio líquido o capital que pertence ao sócio e mais lucros acumulados de períodos anteriores. Então, resolveu aumentar esse capital, que já tinha um certo valor, em R$8.000. Então, houve apenas uma troca de valores. Houve um fato, houve um ato. Um fato administrativo em que envolveu o valor. E aí apenas essa troca. Vamos aos fatos modificativos. São os que provocam alterações no valor do patrimônio líquido ou situação líquida, provocando aumento ou redução de valor idêntico no passivo exigível ou no ativo. Então, nesse caso, já vai envolver as contas de ativo, passivo e mais o patrimônio líquido. Então, e aí por quê? Porque houve uma despesa ou uma receita que é a abertura do patrimônio líquido. Nós temos os aumentativos, que quando aumenta o PL, de forma simples, quando há receita, e os diminutivos são os que existem despesas, então automaticamente diminuiu a riqueza da empresa. As contas envolvidas. Fatos modificativos aumentativos. Nós temos
a possibilidade de aumento de ativo e aumento de PL. Nós temos a possibilidade de diminuição de passivo e aumento de PL. E nos fatos modificativos diminutivos, é onde diminui, nós temos diminuição do ativo e diminuição do PL, aumento do passivo e diminuição do PL. Vamos aos exemplos. Nos aumentativos. Receitas de aluguel à vista em dinheiro no valor de R$1.000. Então veja que houve uma entrada de um valor que não tinha antes, e aí houve um fato que modificou o patrimônio líquido, por isso modificativo, modificou para mais e por isso aumentativo, no valor de R$1.000. Pagamento de fornecedor com prestação de serviços no valor de R$2.000. Então, existem nas situações comuns empresas que vendem, que querem fazer permuta, não há dinheiro, né? Então existe, olha, eu vendo uma mercadoria e você me paga em serviço. Então eu coloquei esse exemplo aqui. Houve um aumento, né, em relação a receitas de serviço que uma empresa prestou e ela devia a um fornecedor já de uma compra anterior e houve esse pagamento. Então houve uma entrada e diminuição de um fornecedor. Diminutivo. Despesas bancárias no valor de R$60. Então, você creditou o banco no valor de R$60 e debitou uma despesa bancária. Então, algo que estava lá em bens, lá no ativo, ele foi para uma despesa, automaticamente diminuiu, por isso diminutivo, modificou para menor as contas patrimoniais, o ativo, com essa despesa bancária. Apropriação de distribuição de lucros aos sócios no valor de R$2.000. No exemplo anterior, nós falamos de aumento do capital social dentro do próprio patrimônio líquido. Mas aqui está havendo uma distribuição ao sócio de um lucro que poderia ficar na empresa, poderia aumentar o capital. Então aí o sócio resolveu pedir de volta, né? Então, apesar de não ser classificado, né, contabilmente como uma despesa em si, mas há uma diminuição. Então houve uma mudança de passivo, né? Então aumentou porque assim houve nesse momento aqui colocado à disposição para o sócio, certo? Então vai ter um momento em que vai diminuir pagando, mas nesse momento aqui diminuiu o patrimônio líquido porque tirou de dentro do PL e pôs no passivo numa conta chamada lucros a distribuir. Tem várias nomenclaturas, mas uma simples é essa. Então esse valor de R$2.000 saiu, diminuiu o patrimônio líquido e foi a distribuir ao sócio por R$2.000. Agora nós temos os fatos mistos ou compostos, que nada mais é do que uma operação, um lançamento, um fato administrativo, um fato contábil, em que existe ao mesmo tempo valores que apenas trocam de contas patrimoniais e existe uma entrada ou saída relacionada a esse fato. São os que combinam fatos permutativos com fatos modificativos, que podem ser os aumentativos, que ele aumenta o patrimônio líquido com fatos permutativos, então é a combinação deles. E os diminutivos, que diminui o patrimônio líquido com fatos permutativos. Então, as contas envolvidas, né, nos fatos mistos ou compostos aumentativos. Nós temos no item A um aumento do ativo e uma diminuição do ativo no mesmo valor e um valor que está relacionado, que aumenta o ativo e aumenta o PL. No B, nós temos uma diminuição do ativo e uma diminuição do passivo e temos uma diminuição do passivo de um valor relacionado que aumenta o PL. Nós temos os fatos mistos ou compostos diminutivos. No item C, nós temos diminuição do ativo e diminuição do passivo e um valor relacionado com diminuição do ativo e diminuição do PL. No item D, diminuição do ativo e aumento do ativo, combinado com uma diminuição do ativo e uma diminuição do PL.
veremos agora os exemplos para ficar mais fácil e visível. Recebimento de duplicatas com juros. Valor principal R$ 800 e juros de 25, de R$ 825. Então veja que as duplicatas, elas estão, duplicatas a receber ou clientes, seriam sinônimos, um desmembramento de clientes, ela já estava lá a R$ 800. Se a gente tivesse recebido na data correta, seria apenas R$ 800. Então, já estava lá esse valor de 800, o recebimento, não o faturamento, o lançamento de venda versus essa duplicata, mas sim o seu recebimento. Ele seria apenas uma troca de 800 de clientes para 800 no valor caixa ou banco, certo? Então, se a duplicata poderia ser um pagamento em dinheiro, resolve pagar em dinheiro e não por meio de banco de duplicata, né? Então, mas nesse caso aqui é banco. Então veja que esse valor de 800 seria uma troca se não houvesse esses juros. Mas no caso, houve essa troca mesmo assim de 800, vamos considerar assim, por isso o fato seria chamado de permutativo, essa parte do 800 seria o permutativo, e o modificativo, aumentativo, seria os R$ 25. Então nós teríamos debitando o banco 825, eu poderia ter debitado o banco duas vezes, não sei se tornaria mais fácil ou mais difícil. Na parte do 800 seria o permutativo, e mais os R$ 25 relacionado com a receita, que seria aumentaria em R$ 25 o recebimento. Então nós temos débito de banco de 825, crédito de duplicatas de R$ 800 e a receita de juros creditando, né, a receita, conta de resultado, PL sendo aumentado em R$ 25. Pagamento de duplicatas com desconto, valor principal R$ 500 e desconto de R$ 50 no valor de 500. Então veja, a gente tem um valor em caixa ou em banco e teria que pagar uma duplicata. Essa duplicata aqui já seria uma duplicata do passivo, uma obrigação. Seria um desmembramento de fornecedor, duplicatas a pagar no valor de R$ 500. Só que o fornecedor resolve nos dar um desconto de R$ 50. Então, nesse momento, nós temos um ganho aí de R$ 50. Então, está ainda também sendo a parte, né, de um pagamento no passivo no valor de 500, mas nós modificamos porque existe um ganho que não foi pago em caixa por meio de caixa ou banco, e sim um desconto obtido. Então nós debitamos duplicatas no passivo de R$ 500 para liquidar aquela obrigação que não deixava de ser 500, de alguma forma tem que ser liquidada, ou por meio de desconto ou por meio do pagamento. E um desconto obtido de R$ 50, que é uma receita, e mais o banco de R$ 450. Assim fecha o lançamento. Então o valor de R$ 500 ele foi a parte do permutativo, que apenas a gente teve na sua aquisição desse passivo, foi de alguma forma para o estoque ou para uma despesa, e agora a gente está quitando de forma permutativa, mas devido aos R$ 50 de desconto, a gente está tendo esse fato modificativo aumentativo. O diminutivo, pagamento de duplicatas com juros, valor principal R$ 1.000 e juros de 85. Nesse caso aqui a gente já está sendo o inverso, é diminutivo. Né? Nós teremos que pagar, só que nós, ao invés do desconto, nós estamos pagando o principal mais juros. Então, debitamos juros em despesa R$ 85, que seria o modificativo diminutivo. Debitamos R$ 1.000 no passivo, que já era, e creditamos o banco no valor de R$ 1.085. No caso, está diminuindo, porque é uma despesa, automaticamente diminui o PL. Recebimento de duplicatas com desconto. Então, a gente já recebeu duplicatas com juros, já pagamos algo com desconto, mas agora nós estamos dando um desconto. Então, veja que nós vendemos e consideramos uma receita de R$ 700, porque no passado nós vendemos, ficou a receber esse valor de R$ 700, mas resolvemos então dar ao cliente um desconto de R$ 100. Então, isso faz com que a gente diminua o nosso PL, patrimônio líquido. Então,
debitamos no banco apenas R$600. Nós debitamos desconto concedido uma despesa de R$100 e damos baixa no duplicatas, seria o clientes, no valor de R$700.